host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou ruiva, tenho 1,64 m, tenho 44 anos, os olhos verdes, os cabelos longos e bem compridos hoje, viu? Estão bem lisos, que gostei dessa minha nova fase aqui, do meu novo look. Eu também estou hoje usando uma blusa um pouco comprida, tipo parca. Ela é bege e tô com um colar dourado, com os brincos dourados, todos os acessórios dourados. E como eu disse que eu sou ruiva, mas as minhas sardas hoje estão cobertas porque eu estou maquiada por conta da gravação. E agora eu tenho certeza que você está curioso de saber quem é a minha convidada de hoje. Então bora lá que eu vou apresentar ela agora mesmo. A minha convidada de hoje, ela é advogada, consultora de acessibilidade, escritora e palestrante nas áreas de inclusão e desenvolvimento pessoal. Mulher com deficiência visual, ela também atua como ativista pelos direitos das mulheres com deficiência. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast! Aê! Muito obrigada, gente. Eu vou fazer minha autodescrição também, é bem sucinta. Sou ruiva também, hoje é a tarde das ruivas aqui. Tenho os olhos claros, cor de mel, branca, 1,73 m e estou monocromática hoje, tudo de preto. Muito bom, Helena. Muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, compartilhando um pouco da sua história para inspirar outras histórias. Mas antes, eu quero muito agradecer Deusa Samu por essa conexão. Você sabe que você tem um espaço muito grande e muito especial no meu coração. Gratidão. Um beijo, doutora Deusa. Um beijo, te amo, viu? Gratidão. Amamos, por favor, no plural. Amamos. Bom, Helena, já quero começar te perguntando como que tudo começou, né? Como que foi o início da sua história com relação à deficiência visual e o que te fez escolher direito como seu caminho profissional? Bom, eu tenho 33 anos hoje e eu fiquei cega com 9 anos e meio, né? Foi ali em meados de 2001, no dia 15 de agosto. Eu fui para a escola, participei da aula normal, eu enxergava 100%. E no intervalo, quando eu voltei... E aí eu me perdi, desculpe, perdão. Então, eu fiquei cega com 9 anos e meio, tenho 33 anos hoje, então faz aí 24 anos que eu sou cega. E eu fiquei cega de um jeito muito diferente, porque eu entrei na sala, depois do intervalo, peguei meu caderno para continuar copiando a matéria e apagou tudo. Foi ali que eu descobri que eu tinha um tumor do tamanho de uma laranja no cérebro. Eu perdi a visão. Eu brinco que quando eu fui ver eu já não estava vendo, né? Foi uma coisa rápida. Inclusive eu faço piada com isso. E depois eu descobri que eu faço aniversário no dia do cego, né? A pessoa que é uma piada pronta. Sou eu. Sabe o que eu mais gosto, Helena? Porque você tem humor acima de tudo e isso faz com que a gente se sinta leve e que pode tranquilamente conversar com você e falar de um assunto que é tão desafiador para muita gente, né? E principalmente depois de um certo tempo da vida, mas que você aí com muita mais leveza traz esse assunto e vai poder ajudar mais pessoas a poder lidar com esse assunto mais leve. Sim, eu sempre falo que a vida já é muito difícil para a gente ficar levando as situações que acontecem de forma pesada, né? Então eu sempre procuro levar da maneira mais leve, mais alegre possível mesmo. Maravilhoso. E aí você estava contando que então você entrou na sala de aula enxergando e de repente você não conseguiu mais ver nada. Sim. E aí como que foi o processo até então? E porque você falou para mim nos bastidores, né, que ele foi só o início de umas 6 cirurgias que você fez? Sim, sim.
Mas eu costumo dizer que até o enfoque da minha história, a deficiência visual, ela acabou sendo, vamos dizer, o coadjuvante de tudo que aconteceu depois, né? Eu fiz 6 cirurgias e durante 2 anos eu fiquei internada nesse íntere, né? Nas idas e vindas para o hospital. E eu costumo dizer que, na verdade, o fato de eu ter perdido a visão, e aí a gente vai falar sobre isso já já, né? Mas foi o que me salvou de muitas outras coisas mais e me salvou de muitas maneiras, né? Foi o transformar a dor em algo melhor, né? Não que a gente deva romantizar, porque ninguém está dizendo que é uma coisa leve, mas foi extremamente... Foi o divisor de águas da minha vida, né? Ter perdido a minha vida foi antes de perder a visão e depois, e também isso alterou todo o curso da família, né? Em relação a essas idas e vindas do hospital, enfim. E aí você escolheu direito por quê? Daí eu quero que você compartilhe para a gente poder se sintonizar e entender melhor o seu caminho profissional. A jornada, né? Então, eu vim de uma família disfuncional e aí eu falo que a deficiência visual, ela me transformou de muitas maneiras e transformou também a minha família, porque nós crescemos num ambiente muito disfuncional. Então, isso quer dizer que a gente sofreu, né? Nós, os meus irmãos, todos os abusos de todas as maneiras que a gente possa imaginar. E eu sempre fui muito questionadora, então eu ia para o hospital nessas idas e vindas ali com 10, 11 anos e eu convivia com outras famílias. Então, nessa de conviver com outras famílias, eu entendi que o que acontecia na minha casa, os abusos que aconteciam dentro da minha casa eram errados. Comecei a questionar muito cedo, assim, tudo que acontecia na minha casa. E aí... por ter esse perfil questionador, né, e gostar muito de ler, eu tive muitos problemas com meu pai, que me tirou da escola, e eu, né, nessa luta de voltar a estudar e de estar, né, ativa, né, de fazer a reabilitação depois de ter perdido a visão, que ele era contra, inclusive, foi, acho que, ali que nasceu a advogada. Eu falo que a Helena já era advogada muito antes de fazer a graduação e de prestar o exame de ordem. Porque eu questionava, eu não aceitava, né? Não vai para a escola, mas não vou por quê que eu não vou para a escola? Eu sofri abuso físico, mental, sexual. Então, questionar tudo isso ali já aos 12, 13 anos e não aceitar aquilo como a máxima da minha vida, eu acho que começou ali. A Helena advogada nasceu ali, com certeza. Então, saí de casa com 14 anos em razão desses abusos e morei aí dos 14 aos 20 anos, num orfanato para menores de risco, né? Eu sempre falo que foi uma bênção eu ter saído daquele ambiente até para me desenvolver profissionalmente depois, né? Então, eu sempre li bastante, sempre fui uma leitora voraz. Então, eu já sabia que eu queria ou fazer direito ou psicologia, né? Então, o direito acabou ganhando aí, até porque eu precisava aprender a me defender para poder defender outros depois. Ô, Helena, e você já era assim antes da deficiência? Você já ia para a escola, já lia bastante, já se informava bastante? E quando você, por estar dentro dessa família disfuncional, você acredita que isso fortalecia e era mais forte com você por ser argumentadora? Ou isso foi ganhando mais peso quando você teve que ir ao hospital e começou a perceber que as famílias que estavam ao seu redor eram diferentes da sua? Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. No meu caso, em razão da deficiência, é óbvio, eu sofri abusos de uma forma mais ostensiva, isso eu não tenho dúvida. Foi dos 10 aos 14 anos, no caso dos abusos sexuais. Os físicos e psicológicos, né, da parte do meu pai, sempre foi muito agressivo desde sempre. Então, isso, eu acho que eu já nasci questionadora, não tenho, assim, uma memória de que momento que eu comecei a ser assim, eu acho que eu já sempre fui, e nessas de ir para o hospital, convivendo com outras famílias, eu ficava, mas por que o meu pai não é assim, né? Por que meu pai não me trata dessa maneira? Por que o meu pai está sempre agredindo, está sempre tentando me jogar para baixo? Porque uma das coisas que ele me falava, né, e aí as aspas, era que eu nunca ia conseguir nada, porque eu fiquei cega, eu nunca ia ser ninguém. E aí eu lembro que eu pensava assim, eu falava, gente, mas como é que pode uma pessoa
sabe, que é tão ruim saber mais sobre mim do que eu mesma. Não é possível isso, eu não aceitava isso. Eu acho que o ponto aí é justamente esse, é não ter tomado isso como uma máxima para minha vida. Muito pequena já, eu já entendia que eu não quero isso para mim, eu preciso ser alguém. Né? De alguma maneira eu preciso ter uma formação, ter uma profissão, porque não vou aceitar isso na minha vida. E isso acontecia não só com você, com todos os seus irmãos também. Ele era agressivo com você e com seus irmãos. Eu tenho memórias, assim, muito horríveis da minha infância, que eu nem sei se cabe falar aqui, mas de agressões. E quando a gente fala de agressões, não é um tapa na bunda porque, sei lá, fez alguma arte. É de espancamento mesmo, é de tortura, de acorrentar, deixar sem comida, sem água, situações muito sérias. E eu lembro que, assim, a vivência que eu tenho desde pequena é essa, com os meus pais, né? Ô, Helena, e você acredita, como que a gente consegue ajudar quem está nos assistindo e nos ouvindo, principalmente a ter essa percepção e poder, inclusive nesses momentos, talvez pedir ajuda, porque isso era dentro da sua casa. Fora da sua casa, ninguém percebia nada. Eu acho que as pessoas percebiam, mas aí eu acho que existe também, no caso, a gente morava numa cidade muito pequena, que tinha 3 mil habitantes à época, hoje maior, mas na época era essa quantidade. E também existe uma situação em que o agressor ou a agressora, que pode ser também num ambiente familiar, não existe uma identidade para esse tipo de agressor, né? Então, meu pai, ele era tido como um cidadão de conduta ilibada, que a gente chama no direito, né? Uma pessoa que tinha uma conduta inquestionável. Então, militar, pastor, ele tinha uma certa, vamos dizer assim... autoridade. Uma vida social ativa e era uma pessoa muito boa fora de casa. Então, ele distribuía cestas básicas na igreja e pra gente faltava comida em casa. Ele era uma pessoa boa dentro desse contexto para manter essa aparência. Então, as pessoas meio que ignoravam isso. Ele bate nas crianças, mas ele dá cesta básica na igreja. Uhum. Né? Então, eu acho que o principal de uma pessoa que presencia uma situação de abuso infantil ou nesse tipo de situação é você, de alguma maneira, denunciar, né? Ou o canal de direitos humanos, o Disque 100, que você pode ligar e fazer uma denúncia anônima, ou procurar o órgão da sua cidade. Às vezes a cidade é muito pequena, todo mundo se conhece, que era o caso lá, o Disque 100 é uma boa alternativa para manter a sua própria segurança também, porque às vezes as pessoas têm medo de tomar uma atitude porque, não quero me meter, em vida de marido e mulher não se mete a colher, se o pai está espancando a criança ou a mãe, está educando, né? Então, no nosso caso, houve sim uma certa indulgência, eu diria, porque não se questionava, justamente por ser esse ambiente pequeno, né? Mas hoje a gente sabe que tem o Disque 100, que a pessoa pode ligar, fazer a denúncia, o Ministério de Direitos Humanos, ele faz aí a reunião dessas denúncias e encaminha para os setores responsáveis aí dentro do Ministério Público e afins, né? E hoje você trabalha com essa bandeira, né, de poder ajudar. Você, além de tudo, atua como ativista pelos direitos das mulheres com deficiência e principalmente da criança, né, e do adolescente, para poder eles também terem todas as informações necessárias para que eles também possam se defender. Sim. E prevenir também. Eu acho que a questão da violência, ela é um problema muito sério para toda a família, né? Eu sempre falo que quando há um agressor dentro de uma família, né, e acaba criando esse ambiente de uma família disfuncional, todos saem prejudicados, crianças, mulher, muitas vezes o pai, se a agressora é a mulher. Então, numa situação de vulnerabilidade, é importante a gente saber dos nossos direitos e o que pode ser feito para prevenir, né? Eu sempre costumo dizer que a violência ela tem um ciclo, né? Então, a gente trabalhar com a prevenção da violência e a pós-venção da violência é a melhor maneira da gente construir uma sociedade saudável, né? Uma sociedade que a gente cada vez vê mais que as pessoas falando sobre saúde mental, sobre suicídio e tantos outros temas sensíveis. A gente precisa também cuidar
de como a gente está cuidando das nossas crianças dentro de casa, como a gente está zelando pela nossa família, ou pela família de outros que seja. Maravilhoso isso, né? Porque muita gente não tem essa informação. E por isso o Compartilha Cast existe justamente junto com você, né? Com o trabalho lindo que você vem fazendo. Infelizmente, através de uma dor, a gente está tentando aí curar e salvar novas vidas. Eu queria aproveitar isso, né? E perguntar quando que você percebeu, né? Que a sua carreira poderia ir além do jurídico, né? Porque como você disse, eu já nasci uma advogada, já desde pequena, muito argumentadora, muito curiosa, muito com sede de informação, né? E como que você começou a perceber e sentiu que eu vou além, eu vou muito mais além só do que o jurídico, eu quero fazer o mundo que eu gostaria que fosse de verdade. Assim, Exato. né? Eu costumo dizer que se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa trabalhar para que ele seja melhor, né? Porque é muito fácil reclamar, né? A função de você sentar e ficar, não, porque as coisas não são boas, porque isso não é bom. É muito cômodo você sentar e exigir do governo, das pessoas, do outro, né? Você responsabilizar o outro pelo que precisa melhorar, né? Mas mais difícil é você tomar uma atitude e fazer a sua parte, né? Então, quando eu decidi que eu ia ir além do jurídico, eu acho que meio que anda em paralelo, né? Porque eu sempre fiz trabalho com adolescentes, palestras em escolas, falando sobre o poder que a leitura tem, né? De transformar. Eu sempre gostei muito de ler, então no orfanato eu levava caminhões de livros, né? Porque o Braille é muito volumoso, então eu levava nas férias esses livros e ficava lendo, lia para as crianças pequenas, e eu acho que isso também ajudou nesse processo de diluir essa dor e de melhorar, né? Porque eu não fiquei olhando só para a minha dor, eu entendi que se o mundo precisa ser melhor, eu preciso ser melhor também, né? Eu precisava fazer a minha parte. Então, eu sempre ia na escola, na cidade onde eu morava, fazer palestra falando sobre a importância do esporte, né? Do esporte também como um meio de socializar e de um agente disciplinador, né? Também, para mim foi muito legal participar de competições, treinar na adolescência, que eu descobri o talento da corrida. Isso que eu ia já te perguntar, né? Pois é. Tudo interligado. Muito legal. Tudo acontece concomitante. É difícil falar de uma coisa só, assim. Ô, Helena, você então, quando esteve no orfanato, teve a possibilidade de voltar a estudar? Sim. E daí na escola você descobriu essa paixão também, além da leitura, que você tinha essa possibilidade, do esporte. Sim. Eu sempre falo que a vida, a gente costuma manter, tem que se manter sempre em movimento, né? E na época, eu, além de ler bastante, ir no colégio, falar sobre importância de leitura, conversar com adolescentes, com pares mesmo, né? Falar sobre Braille, sobre a mudança que eu tive na minha vida voltando a estudar, porque essa era uma das questões do meu pai também, ele tinha me proibido de estudar. E aí, em paralelo, eu comecei a fazer esporte, porque no orfanato a gente tinha algumas atividades, e descobri que eu tinha talento para correr. Uau! Né? Aí eu fazia 100 metros rasos, eu competia em 100 metros rasos. Fui campeã brasileira, vice-campeã brasileira, estadual 4 vezes, regional 4 vezes também. Era uma máquina de fazer medalhas. Uau. E até a primeira convivência que eu tive com os juristas, né, foi justamente o juiz, que era da vara de infância e adolescência da minha cidade lá. Eu precisava de alvará para viajar, para competir. Então ele falava, vou te dar o alvará, mas tem que trazer medalha. E aí eu falava, nossa, realmente, tal. E, né, me dava um senso de responsabilidade isso. E trazia as medalhas, trazia todas as medalhas que podia. Então ele foi seu motivador aí? Também, eu acho que foi uma referência. Eu acho que é ali que começou assim, poxa, o que um jurista faz, né? O que um advogado faz? Ou, enfim, eu acho que ali, muito novinha eu já prestava atenção. Hoje você corre ainda, não? Eu corro, mas assim, hoje em dia menos, gostaria de correr mais. Mas é bem difícil conseguir guias, né? Até tem algumas instituições aqui em São Paulo que têm esse trabalho de guias e pessoas cegas que correm juntas,
mas eu gostaria de correr com uma mulher. Então, como eu não consegui uma guia, eu acabei parando aqui em São Paulo. Então, estou aí. Estou aguardando. Se alguém quiser, inclusive, estamos aí. Mas Santo olha, André, por ali. então, eu tenho uma amiga que ela é corredora, a Paty. Paty, ó, essa mensagem é para você. Só que ela não é paulistana, ela mora no Rio de Janeiro, mas ela tá sempre aqui em São Paulo. Então, olha aí, Paty, já tô te dando essa esse ultimato, exato. Vamos Mas ultimar. Você sabe que a Paty, eu nunca vou conseguir alcançar ela, porque ela já é assim, ela já correu maratona, meia maratona e tal. E ela foi a pessoa que me ajudou a correr a primeira vez. A gente foi no museu e aí eu corri 3 quilômetros. Foi a primeira vez que eu consegui. Você sabe que eu falo que a corrida é o esporte mais inclusivo que tem, né? Você tendo um tênis, pode ser velho, pode ser emprestado, você manda ver, né? E foi assim que eu comecei a correr, porque eu tinha um tênisinho velho e na época na escola super me apoiaram e tal, até um guia, Valdir, que talvez nos assista. Beijo, Valdir, que me guiava, na época corria pela cidade, representando a nossa cidade, né, em vários lugares do mundo, e ele me guiou e nós fomos para Brasília juntos e trouxemos medalha para Campo Largo, que era a minha cidade na época. Uau! A Paty, ela também é guia eu já vi ela participando de algumas corridas sendo guia, então por isso que eu quis, lógico, com certeza te apresentar, te conectar, porque ela é uma queridona, sou muito, assim, amiga dela, e ela vem sempre aqui. Quando ela vem para São Paulo, a gente sempre toma um cafezinho ali. Então, quando ela estiver em São Paulo de novo, você já vai ser convidada para esse café para a gente estar junto. Sim. Outra coisa também que eu queria comentar sobre esse período aí, quando eu estava no colégio, eu não podia sair do orfanato, né? Por estar na vara da infância, você está sob a proteção do Estado, não tem como sair, né? Uma das coisas que eu fazia para ganhar hora na escola e passar muito tempo na escola era cuidar da biblioteca. Olha, né? que legal. Trabalho voluntário, então eu limpava os livros em braille, organizava e eu ajudava também outras pessoas cegas, pessoas mais velhas que tinham perdido a visão e que precisavam se reabilitar. Então, eu sempre me virei muito sozinha, até porque não tinha ninguém para fazer, né? Então, tive que aprender. E aí eu ensinava eles lavar louça, usando tato, passar café, organizar uma mesa. Tinha o bazar na escola também, ficava dobrando roupa, organizando. Eu falava para as professoras, arruma coisa para fazer, porque eu não quero ficar trancada no orfanato lá sem fazer nada. Muito legal. E vou te contar uma curiosidade que veio na minha cabeça, lógico que você já sabe. Olha que interessante que o universo sempre ele faz as coisas acontecerem, né? A gente tá gravando aonde? Dentro de uma biblioteca. E eu amo esse lugar, Centro Cultural, para mim quando eu cheguei em São Paulo, numa situação muito complicada, eu vinha estudar aqui no Centro Cultural. Então, eu ficava horas lendo aqui na Biblioteca Luiz Braille, né? Que tem a parte de Braille aqui dentro também. Pegava meu computadorzinho com leitor de tela e ficava aqui estudando, esperando meu marido sair do trabalho, que ele trabalha aqui perto. Eu saí do trabalho antes, então, nossa, é um lugar que tem muita história para mim. Eu tenho muito carinho por esse lugar. Que delícia! E onde que o universo veio nos conectar? Aqui de novo, Helena. Olha que delícia! É muito, se conecta. Muito maravilhoso. As coisas convergem para o bem. Sim, muito. E aí, eu quero voltar de novo e depois a gente vai relaxar, porque essa história ela é muito desafiadora e eu quero que a gente aqui tente passar para todas as pessoas algo mais leve, né? Porque, como você disse, a vida já é bem puxada. Vamos tentar fazer o nosso episódio ser mais tranquilo, mais leve. Exato. Mas antes, eu quero falar que eu acho isso muito importante, que você hoje é palestrante, escritora, consultora, professora e ativista, né? Nossa, falando assim fica bonito, né? Fica chique. Mas é para você mostrar essa chiqueza toda, né? Que inclusive você estava me contando, né, enquanto a gente estava tomando um cafezinho, que você foi convidada a dar mais aulas aí. Sim. Mulher, como que você consegue dar conta de tudo isso? Olha, a gente dá um jeito, a gente sempre dá um jeito de encaixar alguma coisa, de novos compromissos. Essa semana eu recebi um convite da professora Karina Fukumitsu, que é a coordenadora da pós-graduação em Suicidologia, que eu também dou aula na Faculdade de Porte, aqui em São Paulo. Que eu já quero convidar a Karina para estar aqui também no gente, Compartilha Cast. Karina, você já está convidada, mulher. Exato. A gente vai se falar encontrar uma data, mas... Ela é maravilhosa. Olha, assisti a
a live ou o podcast que você fez com a Helena e eu me apaixonei. Ela é muito incrível. Obrigada por esse trabalho lindo que você faz. Ela tem esse trabalho de após, né, em suicidologia, de prevenção e pós-venção ao suicídio. É muito importante, assim. Então, é um time aí de advogados, médicos, psicólogos, professores. São vários profissionais que levam aí para esse caminho, né, de prevenção e pós-venção ao suicídio. E agora ela lançou a pós de saúde existencial, que eu também fui convidada essa semana, inclusive, fiquei muito honrada. Muito obrigada, professora Karina. E eu vou dar aula também de diversidade e inclusão e violência contra grupos vulneráveis também. Essa é uma disciplina que eu já ministro em suicidologia e a gente vai trazer aí para a saúde existencial também, que é através da associação, né? Se Tem Vida, Tem Jeito. Maravilhoso. Que é da Karina também. E ó, vamos contar em primeira mão para eles que a gente já se organizou, a gente ainda não sabe como que vai ser, mas já tá o nosso compromisso firmado, né, Helena? Sim, ó, ela me intimando aqui ao vivo, Brasil. Todo mundo vendo, Brasil, o mundo, Brasil. Pois é, o Brasil e o mundo mesmo, porque a gente tem muitos telespectadores, tanto em Portugal, minha tia querida, minha irmã na Inglaterra. Chique. E ó, adoro agora Portugal. A Helena faz parte do projeto Abrindo Portas, junto com o Compartilha Cast, para a gente falar sobre inclusão, deficiência, que a gente está colocando mais, e a diversidade, a gente está colocando essa modalidade agora no projeto. Sim. E aguardem que vem coisas maravilhosas aí. Sim. E eu queria que você falasse, Helena, como que, com tudo isso que você faz, né, sendo professora, palestrante, como que é a sua voz para que você possa ajudar as outras pessoas também a ter voz e lutar mais por essa visibilidade e inclusão? Isso é muito louco, vou ser bem honesta, posso ser sincera? Pode. Às vezes eu não me vejo com essa voz. É muito louco porque as pessoas sempre falam para mim, poxa, Helena, você é tão potente e tal, e às vezes eu fico, será que eu sou tudo isso mesmo? Enfim, né? E às vezes eu me questiono, mas eu sempre procuro fazer a diferença, né? Que foi aquilo que eu falei antes de, se você quer um mundo melhor, faça por onde. Seja o agente transformador também de mudanças, né? Dentro da consultoria de acessibilidade, por exemplo, a gente fala sobre maneiras de se tornar um ambiente acessível, fala sobre acessibilidade, que muitas vezes não é a maneira mais dispendiosa de fazer, mas sim a forma que você faz. É a maneira que você faz algo que torna acessível. Não é gastar mais dinheiro ou tempo ou força de trabalho com isso, né? Então, na consultoria de acessibilidade, quando você fala, a pessoa fala, eu quero contratar uma pessoa com deficiência, mas nós não estamos preparados, né? Eu acho interessante essa frase, porque para que a gente está preparado na vida, me fala? Você entende? A gente planeja o dia de amanhã, mas dizer para você, chegou o dia de amanhã, aconteceu uma catástrofe. Nossa, eu estava super preparada para esse terremoto aqui. Inclusive, hoje teve o terremoto na Rússia, né? Pois é. A gente não está preparado para nada na vida. Eu acho que a acessibilidade, ela está na maneira que você faz as coisas. Então, você vai construir um prédio, é o projeto. Se você colocar uma rampa no projeto do prédio, você não vai precisar demolir uma escada depois para construir uma rampa, né? Então, contratar uma pessoa com deficiência é sempre conversar com essa pessoa sobre o que é melhor para ela e quais as adaptações que precisa. Porque às vezes a pessoa que não tem deficiência, ela acha que precisa de 1 milhão de adaptações. Por exemplo, pessoa cega, tem uma escada aqui. Sim, uma escada não é um problema, porque eu ando, né? Eu não tenho dificuldade de mobilidade, eu sou cega apenas, né? Então, eu acho que a gente tem esse olhar mais subjetivo, né? Quando se fala de diversidade. E você tem essa oportunidade de poder ser a pessoa que vai estar orientando, porque você vive isso no dia a dia. Exato. Muito... É conhecimento empírico também, né? Além do acadêmico. Exatamente, porque é muito mais fácil você nos guiar do que a gente ficar pesquisando, buscando quais são as alternativas, né, para a pessoa. Eu sempre falo que não tem problema perguntar, não custa você falar, como que eu posso te ajudar? Às vezes a pessoa não vai precisar, e às vezes, por exemplo, já aconteceu de eu estar andando, a pessoa, deixa eu te ajudar aqui, eu falo, não precisa, a pessoa, não, mas deixa que me pega pelo braço, eu falo, não, calma, eu estou explorando aqui para ver como é que é o ambiente, fica tranquilo,
tá tudo certo, entendeu? Aí eu sempre falo que a comunicação ela é o melhor dos remédios e das ferramentas para esse processo de inclusão ou exclusão que seja, né? Sempre envolve o se comunicar, né? Não ofende perguntar, ofende a gente deduzir baseado em estereótipos, muitas vezes, né? E no que a gente já viveu, né? E como Exato, a gente porque não são viveu o que você preconceitos, vive, né? como que a gente pode opinar Exato. nisso? Exato. Maravilhoso. Ô, Helena, e aí, você teve muitos desafios no começo da sua carreira. E aí eu queria Ainda continuo tendo. Ainda a gente continua tá, tendo. é no gerúndio mesmo, nós estamos caminhando e cantando. E conta pra gente alguns desafios que você já viveu e ainda vive. E, por exemplo, um que você viveu e que hoje não é mais um desafio pra você. Você consegue ter isso de bate-pronto? Nossa, eu tô pensando aqui. Bom, advocacia, né? Eu me formei em 2021, passei no exame de ordem também em 21, né? 2021. Ali eu pós-pandemia. Eu sou filha da pandemia, né? Academicamente falando. Me formei ali saindo da pandemia. Então, isso foi muito ruim para mim. Não só para mim, para todos nós, mas no meu caso, na semana que eu ia começar a estagiar, foi decretada a pandemia. Foi a semana dia 16 de março de 2020. Uau! E isso criou para mim uma sensação de vazio, de hiato profissional, que eu ficava, gente, mas será que eu nasci para ser advogada? Eu estava com a carteira da ordem na mão, a parte, vamos dizer assim, né? Você tá ali no final da faculdade, você fica assim, poxa, eu preciso passar na ordem. Então, apresentei o TCC, fiz a ordem, passei, tudo com louvor. Aí eu tô com a carteira da ordem na mão, eu fiquei, gente, mas tá, e agora? O que eu faço? Porque eu não estagiei, eu não tive experiência prática, e existe, né, nós sabemos, o nosso curso das humanas, psicologia e afins, você precisa, num momento, fazer esse momento prático. Então, eu demorei para digerir que eu realmente era advogada e me conectar com essa Helena que eu falei, que já nasceu advogada e que já era lá atrás. Hoje eu consigo ter essa noção clara para mim. Mas até 2 anos atrás aí, inclusive eu tive um burnout por isso, estava esgotada, estudando que nem uma maluca para uma prova de concurso público. 1 mês antes da prova, eu fui parar no hospital porque eu estava com a pressão 24/10. Nossa! Por me cobrar em excesso, porque eu achava que eu não era advogada o suficiente. Então, eu fiquei com essa sensação, esse hiato profissional. Eu falo que foi um hiato na minha carreira de não saber realmente, eu fiquei num limbo. E aí, agora, eu encontrei o meu caminho, eu estou, assim, trabalhando mais com ações cíveis e voltados para pessoas com deficiência também, e direito previdenciário. Então, decidi que são essas áreas que eu vou atuar e estou aí buscando, né, fazendo oportunidade, né? Pós-graduação e oportunidades também nesse sentido. Então, estou fazendo fazendo cursos, tudo que surge, menina, simpatia, o que surgiu, eu tô, entendeu? Porque eu decidi que é isso que eu quero. Eu estava conversando com meu marido, que também é advogado, inclusive, sobre isso hoje. Eu falei para ele, é isso que eu quero e eu vou fazer tudo que puder para que isso dê certo, entendendo que depender de mim. Porque até então, eu ficava assim, beleza, eu fiquei com esse ato profissional, mas o que eu fiz para ser diferente, para conseguir melhorar profissionalmente, né? Então, eu tive esse momento, né, que foi, que foi a pandemia, né? Vamos falar sério. A pandemia, Enfim, ela prejudicou muita gente, nossa, né? Nossa, meu Deus do céu. Me fez questionar, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer esse negócio dar certo. Eu fiz 5 anos de graduação, gente. É puxado, né? Sim. Aí depois você largar assim, eu falei, não, vai ter que dar certo esse negócio. Mas olha quanta oportunidade tem e que muitas vezes, como você falou... Desculpa, Dani. Não tem problema. A gente bate o tempo todo também. Perdão, produção, perdão. A Helena está banada, batendo aqui. Não, Brasil. fica tranquila. Mas olha quanta oportunidade que a gente tem e que muitas vezes a gente acaba não aproveitando, visto que, né, não é só você, como você falou, eu não era deficiente visual e eu, depois de 9 anos, quando quase 10 anos de idade, eu me tornei. Quantas pessoas não passam por isso? Eu gravei recentemente com o Kleber Tolini. Kleber, você é um querido que também faz esse trabalho, ele tem baixa visão. Sim. E hoje ele também tenta mostrar que existe esse mercado e muita gente que passa por isso. Inclusive, eu quero ler aqui que eu fiz uma pesquisa, porque para mim foi curioso como eu não vivo esse mundo. Então, universo, esse universo para mim ele é novo.
Então, como a gente estava conversando aqui, de acordo com o censo do IBGE, mais de 6,5 milhões de pessoas no Brasil têm deficiência visual. Sendo que ele detalha que 3,4% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Então, que o censo de 2022 revelou que 7,9 milhões de pessoas tinham dificuldades para enxergar. Sim. É muita gente. Sim, aí inclui pessoas cegas, pessoas com baixa visão. E olha essa oportunidade que você, que já está dentro desse meio, já tem todas essas informações e vive isso, Helena. Olha o quanto que você pode explorar, olha quanto que as pessoas podem ter oportunidade de aproveitar você aqui para fazer tudo isso. Que maravilhoso! É isso, estou à disposição, estou à disposição. E aí que você fala, eu não consigo me sentir essa pessoa me assim, ver, né? Pode falar. Me ver. Pode falar, pode falar. Pode falar, né? Mas é uma oportunidade tão grande que a gente está perdendo tempo. Sim, sim. Por isso que eu decidi realmente abraçar isso e até mesmo dentro da própria advocacia, olhar um pouco mais, né, para o nosso grupo, trabalhar em prol dos nossos pares e com os pares, né, para que as coisas melhorem, para que a informação chegue, para que né, a gente seja aí agente transformador também, né, de boas práticas, boas mudanças, enfim. Helena, outra coisa que me veio aqui na cabeça é que tudo isso que você viveu não é possível da gente apagar, infelizmente. Sim. Você viveu e isso até te ajudou a te tornar essa pessoa incrível e cheia de vontade de fazer e transformar, né? A gente, como você falou, eu vou ser a diferença que eu quero e espero do mundo. Exato. Mas eu queria que você trouxesse, acho que até uma das coisas que você vai fazer junto com a Karina é que você trabalha muito seu autoconhecimento, né? O seu trabalho de tentar minimizar todos esses desafios que você viveu. E eu queria que você pudesse trazer essa informação para as pessoas, porque as pessoas falam, mas eu fui vítima, eu vivi isso e para mim é mais difícil. O que hoje você pode estar nos ajudando e nos auxiliando quanto a isso? Olha, se é que pode ajudar alguém, e pode, talvez. Então, eu sempre falo que eu nunca me coloquei nesse lugar de vítima no sentido de... Eu sei que eu tive uma história difícil até os 14 anos, e até pouco depois que eu saí do orfanato, a minha vida foi muito difícil, assim. Eu acho que o que me manteve em pé, né, vamos dizer assim, foi me manter em movimento, foi fazer por onde, sabe, para ter as coisas. Porque a grande questão é que eu acho que isso que eu percebo, assim, conversando com algumas pessoas e convivendo com outras pessoas que tiveram também uma história difícil, ou mesmo situação de família disfuncional e abuso, né? É você achar que o fato de você ter vivido tudo aquilo já é o suficiente, que o resto a vida tem que te dar. E não existe almoço de graça, né? Não existe atalhos, né? Se a gente quer as coisas, a gente precisa fazer por onde. Isso vale para todo mundo, para mim, para todos, né? Para todos nós. Sim. Então, eu sempre pensei muito assim, ok, passei por tudo isso, sofri pra caramba, eu tive transtorno de estresse pós-traumático, eu tive muitas sequelas de todos os abusos que eu sofri. Mas o que eu sempre pensei comigo o que eu posso fazer com isso, né? Daqui pra frente, o que eu vou fazer com isso, sabe? O meu pai, ele me fez muito mal até os 14 anos, mas depois dos 14 anos, as decisões da minha vida foram todas eu que tomei. Então, muitas vezes, é a gente observar as escolhas e não ter medo de assumir responsabilidade, porque as pessoas têm medo de assumir responsabilidade, né? No fundo é isso, a pessoa ela fala, mas eu passei por isso, é porque por isso que está acontecendo isso, não, a culpa de eu não conseguir tal coisa é de fulano ou de ciclano. Mas será que é mesmo? Eu acho que para mim, Helena, o fio condutor do autodesenvolvimento, o start mesmo que me deu foi eu pensar, poxa, o que eu posso fazer para melhorar ou buscar evoluir? Por exemplo, eu não tinha dinheiro para pagar faculdade. O que eu posso fazer para fazer faculdade?
eu vou estudar em casa. Eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. Eu estudava em casa, com videoaulas que tinha no YouTube. Ficava lá, às vezes inacessível, pegava umas aulas, o professor falando, olha aqui, 2 mais 2, quando você traz esse número para cá, você multiplica com o número que tem de lá. E você fica, tá, mas oi? Peraí, né? Entendeu? Foi assim que eu estudei para o vestibular. Quando eu comecei lá atrás, que eu fui entrar na faculdade, eu não tinha recurso. Então, eu usava as ferramentas que tinham à minha volta, o que eu podia, para estudar. Então, na época, eu trabalhava no HSBC durante o dia, banco. Chegava à noite, eu ia assistir videoaula no YouTube. No YouTube, até... Eu tinha uma amiga, a Daiane, que estudava na época também. Um beijo, Dai. Me mandava CD com uma aula de português gravada. CD nem existe mais, né? Tá vendo? Eu tô entregando Existe, já. existe, Mas... só que a gente não tem onde tocar, né? Exato. Não igual a gente, aquele que a gente riscava, tinha que ficar limpando e tal. Enfim, mas era esse de ficar limpando mesmo, o físico. Então, assim, estudava e tal. E aí, estudei em casa e fui fazer o Enem. E olha como tudo converge, né? Que a gente estava falando. Em 2015, quando eu fiz o Enem, para entrar no curso de Direito, o tema da redação foi violência doméstica. Uau! Foi famílias disfuncionais, violência no ambiente familiar. E eu escrevi, basicamente, a minha história de uma forma neutra, né? Na terceira pessoa do plural. Enfim, como sociedade, e tirei 950 pontos na redação, o máximo é 1.000, né? Uau! E consegui a bolsa no curso de Direito. Eu me lembro muito, assim, eu tenho um momento muito especial, assim, dessa transição, né, de estudo, sair do ensino médio e sair de orfanato e conseguir emprego, enfim. E no meio de tudo isso, eu lembro que eu estudava numa escola que era perto de uma estação tubo, né? Lá em Curitiba são tubos, né? E eu descia desse tubo e eu ia para a escola, descia para o lado direito, lá, batendo minha bengala e tal. Um dia atravessando a rua, e eu sempre falo que eu tenho várias Helenas dentro de mim. Atravessando, eu pensei, poxa, seria tão legal se eu conseguisse passar no curso de Direito, né, e tal. Porque a universidade que eu queria estudar ficava na rua pro lado esquerdo, pro outro lado. E uma professora, a filha dela tinha passado nessa faculdade, eu pensando, poxa, eu queria tanto isso pra mim, né? E aí uma Helena dentro de mim falava, você não vai conseguir, não tem ninguém, né? Enfim, você não tem estrutura, como é que você vai conseguir? E eu falo que outra Helena falou, não, vai lá e tenta. Se você tentar e não conseguir, pelo menos você tentou. Sim. E eu acho que é esse o ponto, né? Às vezes a gente desiste antes de tentar, na real é essa, é isso, né, que acontece. E aí eu fiz o Enem, né, aconteceu tudo isso depois, e passei, e eu me lembro do primeiro dia de aula, eu desci nessa mesma estação tubo, fui pro lado esquerdo, e quando eu cheguei na faculdade, eu tava chorando, porque me deu um déjà vu, eu lembrei, eu falei, gente, eu tô no lugar que eu falei que eu queria estar há 5 anos atrás, eu tô aqui, gente. E eu cheguei chorando na faculdade, a recepcionista veio, ai, moça, tá tudo bem? Foi assaltada? Eu falei, não, eu só tô feliz mesmo, cara, tô muito feliz. Você vê assim, como a gente tem a força e a gente tem o poder. Entende? E a gente precisa dar a voz para essas... para esse lado mais positivo do que do negativo, e às né? vezes ser agressivo, né, também, porque você ser muito agressivo não me entenda aqui, não é agressividade no sentido literal, mas é de você ser mais ostensivo, acho que essa é a palavra. A pessoa fica, não, mas eu não consigo porque não tem recurso, porque eu não consigo estudar porque eu não tenho condições e tal, mas será que você foi atrás mesmo? Será que você fez tudo o que podia fazer? Tantas possibilidades tentou tudo que podia? Se você tentou tudo e não deu certo, você foi, sabe, até as últimas e não deu certo, aí beleza. Porque a vida real é essa, né, Helena? A gente vai testando a gente. Pois é, porque muitas vezes a gente fica sempre naquela, ó vida, o céu, o azar. É igual aquele desenho, né? E aí... Ó vida, os céus, o mar, a terra. E é muito mais fácil a gente viver nesse mundo que é mais confortável, né? É o quentinho da merdinha que a gente fala. Não, mas você se fazer de vítima, você... é confortável, é gostosinho você ficar ali, ai, não consigo fazer isso. É igual eu, não enxergo, tá?
Posso falar assim, não consigo passar um café. A pessoa que não sabe que eu sei passar, porque lá em casa eu falo, ninguém me dá ouvidos mais, quando eu falo que eu não consigo. Enfim, a pessoa, ela vai e passa. É quentinho esse lugar, é confortável, é cômodo, né? É quentinho, é gostosinho. Então, às Dá vezes... trabalho, né, a gente sair dessa da zona situação. de conforto, né? E Exatamente. como dá, viu, Helena? Eu tava pensando nisso. Hoje, por exemplo, eu faço atividade física todos os dias. Ai, que guerreira, né? Não, eu também faço, tô brincando. E aí, de verdade, hoje eu tava com uma preguiça. Aliás, tem uns dias que eu ando meio preguiçosa. Mas eu falo, tá, ficar na preguiça é uma delícia. Mas pode ir tirando essa preguiça do lombo agora e vai, eu não quero nem saber. Eu vou puxando a preguiça assim pelos cabelos, Helena, Sim. e vou arrastando ela comigo e falo, não quero nem saber, você vai ficar aqui 1 hora comigo. É dessa agressividade que eu tô falando, entendeu? Porque às vezes você fica assim, não, mas olha, tranquilo. Tá frio. Pensa, realmente, não, mas fica deitadinha hoje. Porque eu acho que o grande ponto é esse. Às vezes a gente fica deitadinho hoje, fica deitadinho amanhã. E aí você faz tudo mais ou menos, vive uma vida mais ou menos e não dá para ter, né? Você vai ter conquistas mais ou menos também, ué. Exatamente. É isso. E é muito engraçado, porque quando você fala, eu vou ficar 1 dia, vou ficar 2 dias e depois eu fico ali reclamando. E outra, eu fico me comparando com o que a outra pessoa fez e deu certo e eu tô ali só, ai, pra mim, hoje eu não tô com vontade, hoje tá frio. Ou pro ciclano foi mais fácil, né? Mais ou fácil. sorte, né? Que a pessoa fala. Uma vez, teve um colega que ele virou e falou pra mim, você conseguiu bolsa porque você é mulher. Eu fiquei, quê? E qual é a diferença? E eu fiquei, tá, mas a bolsa era pra todo mundo. Eu me inscrevi, a minha nota foi boa, eu passei. Ué, eu consegui, né? Enfim. Mas é isso, sabe? Né? De sempre atribuir a sorte a um acaso, a uma, né? Você não pode chegar e simplesmente dizer, poxa, que legal que você conseguiu, parabéns, né? Mas como que você fez para chegar aí, né? Eu sempre costumo dizer que você quer... Eu sempre, sei lá, se eu quero fazer alguma coisa, eu pergunto, mas e aí, como é que você faz, né? Advogados mais experientes, eu falo, tá, mas e aí, esse processo aqui, como é que você faz? O que você faria, né, nessa situação aqui? O que você já fez? Né? Para você trilhar, pelo menos encontrar o seu próprio caminho usando boas referências, né? Não sempre esse demérito, né, da conquista alheia, eu sempre fico um pouco indignada. Ô, Helena, para mim isso tudo é muito novo, tá? Eu não conhecia muito o mundo, principalmente quem vive uma deficiência. Então eu queria que você me falasse que hoje você usa bastante recursos, que graças à tecnologia ela é possível. Então hoje você, no trabalho, você usa um computador, ele é adaptado? Não. Não, o que eu uso é assim, o computador, ele é um computador comum, como o seu, mas eu uso um leitor de tela, eu uso um software. Que é leitor de tela, né? O NVDA. O NVDA é um leitor de tela, inclusive, gratuito, que você pode baixar e usar. Então, tudo que a pessoa que enxerga vê na tela, eu ouço. Né? Fazer uma petição, por exemplo, eu abro o Word e ali eu digito a petição, entendeu? E aí, para a pessoa que enxerga, você olha, obviamente, você vai ver a alteração de cores, né? Se a letra é maiúscula ou minúscula. Para gente que tem deficiência visual e usa o NVDA, é a alteração de som. Então, por exemplo, a letra maiúscula ela sai num timbre e a letra minúscula num outro timbre, entendeu? Letras minúsculas saem num timbre. Quando você aperta o shift para colocar maiúsculo, ele fala uma voz mais fininha ou mais grossa, você que configura. Mas, basicamente, tudo que a pessoa que enxerga vê na tela, eu ouço. Então, para protocolizar a petição também, site do TJ, nem tudo é acessível, né? Aliás, essa é uma outra questão também de apenas 1% dos sites são acessíveis. Então, por isso que eu falo que a acessibilidade está na maneira que você faz as coisas. Porque quando você vai fazer um site, dependendo da maneira que você faz sem catalogar, fazer a semântica dos links e botões daquele site, é o que vai determinar se ele é acessível ou não com leitor de tela. Por isso que é a maneira que a gente faz. É o tipo de código que você usa para fazer essa página, que vai torná-la acessível ou não. Então, a gente que está sempre aqui envolvido com tudo que é possível e gratuito, a gente já trouxe aqui muitas oportunidades, como o pessoal do próprio TEA, do ADSampa,
o pessoal que está junto com a prefeitura, olha a Helena aí, aproveita ela, usa e abusa da Helena para a gente poder ter essas oportunidades e vocês melhorarem todos os recursos, Sim. já que vocês também buscam estar melhorando a acessibilidade para todas as pessoas. São Paulo, né? tem uma galera bem ativa em acessibilidade. Alguns amigos, inclusive, trabalham com isso também, né? Então, a gente está sempre orientando, né? Eu sempre falo que não é falta de ter pessoas com deficiência qualificadas para trabalhar. É porque as pessoas que não têm deficiência, elas não querem muitas vezes ouvir. A realidade é essa, porque profissionais com deficiência qualificados têm. Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, já fiz entrevistas em escritórios que a pessoa ela não me contratou porque eu era cega e uma pessoa que não tinha uma deficiência X lá que ela considerava mais leve, ela contratou aquela pessoa, porque achava que eu não tinha capacidade suficiente para trabalhar por ser cega. Isso acontece. Né? A cegueira em si assusta muitas pessoas, né? A falta de informação. Aí a pessoa ela não pergunta como é que você faz uma petição. Ela deduz que porque você é cego você não faz, entendeu? E quais outras acessibilidades você usa no seu dia a dia no trabalho, além do seu leitor de tela? No computador, bom, falando do computador também, ele não tem braille no teclado, como as pessoas pensam, é um teclado comum, porque você há de convir comigo que quem sabe digitar não olha no teclado, né? Sim. Então eu uso a letra F, a letra J, tem aquela sinalização universal, que é a referência. Né? E você sabe que eu não sabia disso? Quem faz ou fez, né, curso da datilografia sabe que você digita, você não olha para o teclado. Pois né? mas olha como que é interessante isso, Helena. Eu fiz curso de datilografia e para mim, por não não precisar, isso para mim nunca nem foi chamado a atenção. Eu só descobri porque você me ensinou. Olha que interessante isso. E assim, eu uso normal o teclado, enfim, A, S, D, F, G, enfim, assim por diante. Uso o celular também. O celular também tem leitor de tela, é um iPhone, então no caso eu uso o VoiceOver, mas o Android também tem, que é o Talkback. E esse é o mesmo recurso que tem no computador, né? Que você está vendo na tela, eu ouço. E aí, para descrever fotos, imagens, por exemplo, eu uso ou o SingEye, que é um aplicativo também que descreve imagens, ou o Be My Eyes, que esse aplicativo Be My Eyes, ele inclusive tem voluntários cegos, ou pessoas que enxergam, que se cadastram, voluntários, e cegos que às vezes faz uma ligação e essa pessoa empresta o olho, né? No Be My Eyes. Be My Eyes é isso, é um empréstimo de olho. Que interessante isso. Bem legal, bem legal. Principalmente para usar quando vai usar para dar uma moeda, né? Uma nota de dinheiro. Eu nunca usei, para ser sincera. Eu tenho um pouco de grilo de usar o Be My Eyes na chamada, mas o SingEye eu uso bastante para escrever, por exemplo, a gente que é mulher compra as blusinhas tudo da mesma cor, do mesmo modelo de cores diferentes, né? Então eu pego e coloco na cama e tiro foto. Aí fala, essa é preta, azul marinho, enfim, aí descreve. No caso dos processos, as provas, muitas vezes as provas documentais, elas vêm em forma de foto, imagem. Então eu passo também essas imagens de provas dos processos nesses programas. Então, é bem legal. E o próprio ChatGPT, né? Que ajuda bastante. Então, esses são os recursos hoje que você normalmente utiliza. Sim. E dentro de casa, a sua casa ela é mais adaptada? Não. O que tem de adaptação na minha casa é só a bolinha no micro-ondas para sinalizar onde é 1 minuto e 10 segundos, só. E você que colocou ou você comprou micro-ondas assim? Não tem adaptado, amor. Você tem que comprar aquele siliconezinho e colar lá. Bem a moda brasileira, gambiarra. Nossa, tá vendo? A gente vai criando maneiras. A gente sempre arruma um jeitinho, sempre dá um jeitinho. Um jeitinho brasileiro nessas horas. Mas não, tem só o micro-ondas mesmo. Com esse sinalzinho e tu pensando aqui se tem mais alguma coisa. Não hoje tem, que eu tenho observado que nas ruas tem tido, pelo menos aqui em São Paulo, né, sinais, né, farol com sons. Sonoro. Isso. Mas são poucos, né? Bem poucos. Bem poucos. Lá na minha casa, por exemplo, eu moro em Santo André, no centro de Santo André. Não tem esse semáforo, não tem nem para quem enxerga. No caso ali, a situação é bem complicada. É que eu moro perto da
do Instituto Padre Chico, né? E ali, Ipiranga. então, para mim, tem muita... pelo menos isso é muito mais visível porque né? Tá em todo o meu redor, né? Mas então... é uma região bem acessível mesmo. Sim. Eu morei aqui perto também, as calçadas são bem boas. Que é bem difícil isso em São Paulo. Em Curitiba é maravilhoso. Pelo menos eu acho que é melhor. Não sei, maravilhoso. É porque como eu estive turistando, né? Foi tudo mais fácil. Mas eu vejo que a gente precisa melhorar muito essa acessibilidade, né? Sempre tem o que melhorar, né? Eu acho que... sempre tem. É igual essa situação do semáforo aí perto da minha casa. Já houve baixo-assinado de questões administrativas. A população em torno já fez tudo que podia. Eu acho, não sei, eu acho que agora vai ser só ação judicial mesmo que vai resolver. Ação pública. E Helena, o que a gente que não sabe, a gente pode te perguntar, e o que a gente não deve falar de jeito nenhum para quem tem deficiência? Eu costumo dizer que esse tipo de colocação é bem difícil, porque cada sujeito é um sujeito, né? Mas, óbvio, existem situações e certos vocábulos, né, que a gente não utiliza. Por exemplo, deficiente, portador de necessidades especiais. O termo correto é pessoa com deficiência mesmo, né? Esse termo ele foi cunhado pelas próprias pessoas com deficiência em 2006, quando houve a Convenção da ONU, na qual o Brasil é signatário, né? Nós somos signatários e foi incorporado à nossa Constituição Federal em caráter de emenda constitucional, ou seja, faz parte do texto constitucional. É pessoa com deficiência mesmo, né? Porque antes da deficiência entende-se que tem uma pessoa, né? Antes de ser cega, eu sou mulher, sou advogada, tenho história, tenho uma vida, tenho casamento, tenho experiências, enfim. Então, é pessoa com deficiência. Assim como a gente fala dos idosos, é pessoa idosa. Então, o termo correto é esse mesmo. Tá. O que mais que eu poderia dar de dica de não falar de jeito nenhum? Deixa eu pensar aqui, de bate-pronto. Eu acho que termos, né, muito pejorativos. Às vezes as pessoas falam, o aleijadinho, né, o ceguinho... né? Eu acho que quando você está zoando e a pessoa tem liberdade, ok, né? Eu acho que tudo dentro de um certo limite, respeito, ok. Mas você conheceu uma pessoa na rua, já aconteceu comigo, de eu estar andando na rua, a pessoa, oi, ceguinha. Não, eu falo, prazer, meu nome é Helena. Porque eu tenho um nome, né? Então, é isso. Eu acho que dentro do razoável, né, você... usar certos vocábulos até que ok, mas esse tipo de vocábulo aleijadinho, ceguinho, de pessoas que você não conhece, evita, porque não é legal, né? Não é bacana. Nunca é brincadeira e essas brincadeiras, assim, eu não vejo isso como brincadeira, isso pra mim sempre é mau gosto. Agora, eu acho que depende de quem brinca, porque se a pessoa eu, por exemplo, sou cega, eu sempre brinco, assim, às vezes eu acordo, sei lá, eu chego pra minha personal e falo, ai, menina, hoje eu acordei cega, menina, tô ceguinha hoje. Aí eu acho que tudo bem, entendeu? Dentro de uma certa leveza, mas se você não conhece a pessoa, você vai chegar já falando, tem um pouco de noção também, né? Tem, com certeza. Helena, já aconteceu alguma coisa, assim, pra você que te marcou e que foi muito engraçada por você viver, né, assim, de alguém querer te ajudar, alguma coisa nesse sentido? De alguém querer me ajudar, alguma situação bem bizarra? Deixa eu pensar. Porque como aconteceu hoje, né? Eu nunca tinha tido a experiência de ser guia de uma pessoa. Daí eu fiquei falando, você falou, você tá parecendo o Waze. Ela tá parecendo, vire à direita na rua esquerda, vire à direita na rua Vergueiro. Eu fiquei, o que você tá narrando, amor? É só guiar. E eu falando, entre a esquerda, e daí eu falo, mas esse é a direita, né? Não, a pessoa fala pra você, né? Não, mas tem uma direita, você tem, tá aqui na sua direita, moça, eu vou pra direita, a pessoa, não, a outra direita, eu falo, querido, só tem uma assim, eu preciso realmente da direita e da esquerda, você não cria outra não, alto lá. Porque eu fui até contar os degraus pra você e daí... Contou errado. Contei errado, gente. Tá vendo? Como guia, eu tô demitida já do cargo. Uma dica pra guiar, tá? Quem for guiar, assim, ó, pensa que você tá dirigindo um caminhão, engordou, tá com 300 quilos. Eu sempre brinco, quando a pessoa às vezes vai me guiar na rua, eu falo,
Você tem a largura de nós dois agora, hein? Pensa que você tá dirigindo um caminhão, tá fazendo a baliza. Tem carteira de motorista? Se tem, eu sempre falo da baliza, porque daí a galera tem a referência, né? Pega a visão. Mas, situação engraçada, gente. Ai, meu Deus. De bate-pronto, assim. Ai, caramba. De guiar. Ai, gente, é tanta coisa que acontece, né? Mas deixa eu pensar aqui, ver se eu lembro. Não tem problema. Se não lembrar, não... Daí, quando acabar a tentando... gravação, você fala, putz, lembrei agora. Eu morro de raiva disso, é tipo isso. Mas, de guiar, às vezes a pessoa, ela tá te guiando, assim, já não aconteceu comigo, tá? Mas eu vou contar a história de outros, então. De outrem. Um amigo andando, batendo bengala e tal, a pessoa, deixa que eu te ajudo e tal, não sei o que, e tum-tum. Botou ele dentro do ônibus errado. E ele falou, querida, esse não é meu ônibus. Eu falei, mas você tava andando comigo? Sim, mas você não me perguntou qual era o meu ônibus. Então, por isso que eu sempre falo que perguntar não ofende, né? Mas história minha, assim, de bate-pronto, eu não consigo lembrar, gente. Você chegou em São Paulo tem 5 anos, você falou? 7 anos, agora em setembro. E teve muita diferença de Curitiba pra cá? Meu Deus. Bom dia, né? Pra começar por aí. Tô andando na rua aqui e tô de boa ali na minha, né? Bem curitiboca, né? Não precisa cumprimentar, tá tudo ok. Pra gente em Curitiba isso não é uma falta de educação, faz parte do script, né? Social. Tô andando, cara, bom dia. E eu... Tá falando comigo, querido? Ele, sim, bom dia. Então, a primeira coisa, aprendi a dar bom dia depois que eu cheguei em São Paulo. Ai, meu Deus. Enfim, eu tenho altas histórias de quando eu vim morar em São Paulo. Altas, Mas assim. não tem problema. Quando a gente vai deixar todo mundo curioso agora, Helena, sabe por quê? Porque, infelizmente, o tempo tá acabando. O nosso diretor ali do fundo, o Dani, já levantou a plaquinha falando... Então pode levantar, Dani, que eu não tô vendo mesmo, então tô bem tranquila. Eu tô aqui bem de boa. Vamos continuar mais uma hora. Ai, Helena, você é uma figura. E... a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, eu sempre vou pedir para o meu convidado, né, no caso você convidada, compartilhar uma história final de tudo que a gente falou aqui, para poder ajudar as pessoas a refletirem mais, a raciocinar e pensar que a vida, ela vai acontecer desde que você se movimente. Então, compartilha aí uma mensagem final, porque depois que você compartilhar essa mensagem, tem uma surpresa para você. Eba, adoro surpresa. Bom, a mensagem final é: te ajuda e o céu te ajudará. Essa é uma frase bem clichê, mas é muito importante a gente pensar do que a gente está fazendo para conquistar e chegar onde a gente quer. E aí, quando eu falo aonde a gente quer, parece que é um lugar ou uma coisa grandiosa, né, e tal. Mas para tudo na vida, por exemplo, eu quero ter mais disciplina e acordar cedo. Mas o que eu estou fazendo no dia anterior, né? Como eu estou me programando para que isso aconteça, né? Eu quero fazer faculdade de Direito, mas você está estudando? Não tenho dinheiro para pagar cursinho. Tenta assistir uma videoaula. Eu quero passar num concurso público. Será que é isso mesmo que você quer? Pensa bem, né? Se for isso mesmo que você quer, o que você está fazendo para que você consiga alcançar esse objetivo? Eu acho que é a gente se movimentar em direção ao nosso objetivo, sabe? Fazer, digamos, merecer, né? Por merecer, né? Te ajuda, o céu te ajudará. Eu amo essa frase. Sim, porque senão a gente vai falar, mas hoje eu mereço ficar mais um pouquinho aqui no quentinho. Tá bom, então. Daí, mas são escolhas, né? A vida passa. Arque com isso depois. Exatamente, te depois. Sustenta. Não adianta chorar pelo leite derramado, mesmo porque a gente é intolerante à lactose, né? Ai, nem falo, gente. Ai, muito triste esse negócio da intolerância. Papo para outros carnavais, gente. Pois é. Mas o que eu tinha dito é que as curiosidades e tudo que as pessoas quiserem saber, escreve nos comentários, que Instagram, aí eu vou falar. Helena, olha o que as pessoas estão perguntando, vamos já gravar outro episódio. Ou mandem no meu Instagram também, mandem no da Vivian, Sim. Estamos à disposição. Calma que você já vai deixar os seus contatos, mas antes eu quero
te dá a surpresa, né? Gente, olha, pessoa. Pois é. Cadê? E no caso, sempre pra você vai ser uma surpresa, né? Como você falou, né? Porque você falou, eu gosto de surpresa. Por que você gosta de ficar tateando as coisas pra... Eu sou curiosa, gente. Eu sou uma pessoa que tem o comichão, eu não paro quieta. Eu quero ficar vendo. Meu marido fala, a gente vai viajar e chega no hotel, eu já começo a explorar. Então, é difícil guardar segredo. Sei lá, tem uma aliança guardada. A Helena vai achar, porque a Helena é dessa. Xereta. Helena, então, a gente agora, o Compartilha Cast tem um apoiador, que é a Street Combat. Gente, ela tá muito chique, gente. Então, e a Street Combat trouxe um presente aqui, ó, pra você. Ai, deixa eu ver, posso abrir? Pode. Peraí, vamos ver. Você vai tatear, vamos ver se você descobre o que é esse presente. Vamos fazer. Você quer uma corredora? É uma toalhinha, eu acho. Não é uma toalhinha. Então vamos ver aqui. É uma meia. É uma meia. Então, para você usar nas suas corridas aí, a Street Combat está presenteando. Muito obrigada. A minha convidada como apoiadora do Compartilha Cast. Te mandou esse presente. Obrigada. Como que é o nome da empresa? Street Combat da Marta. Obrigada, Street Combat. Um beijo, Marta. Maravilhoso. Não vou guardar nesse saco não, que eu sou péssima. Vou guardar aqui na sacola mesmo, gente. E principalmente para você poder deixar esses pezinhos quentinhos e voltar à sua corrida, que você falou que tá voltando à sua atividade gente. física. Mas eu tenho assim, eu gostaria de correr com... Se tiver mulheres aí nos assistindo, quiser ser guia na região do ABC, estou à disposição. Beijo. Maravilhoso. E agora, então, compartilha com a gente o seu Instagram, como que as pessoas conseguem te encontrar, porque lá no Instagram dela, pessoal, ela deixa várias dicas também, mas a gente já deixa aqui avisado para vocês que se vocês tiverem mais curiosidade, quiser saber mais, pode escrever nos comentários. E podemos gravar próximos a gente vai gravar outros episódios. Onde que as pessoas te encontram, Helena? Instagram, Helena Góes, Helena com H e Góes com I, G-O-I-S, ADV. Helena Góes ADV, tanto no Instagram quanto no TikTok. Estou à disposição. Maravilhoso. Olha que mulher incrível que eu tive a honra e o privilégio de conhecer. Deusa, mais uma vez, muito obrigada. A deusa é uma deusa, né, gente? A deusa, ela transforma muitas vidas. A deusa foi minha psicóloga e hoje é psicóloga da Helena. E olha, ela já gravou comigo alguns episódios aqui no Compartilha Cast. Eu te deixo para que você possa assistir, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Helena, quero muito, muito, muito te agradecer por ter tido esse privilégio de conhecer um pouquinho mais da sua história, de você poder compartilhar. Mas é muito pouco tempo. Pois né? Podia ficar 3 horas. Mas aqui, a gente é para deixar o gostinho de quero mais. A gente traz bolinho, fica conversando. A minha cara, eu sou muito velha, gente. Adoro ficar sentada conversando. Tomando um cafezinho. Opa, com certeza. Maravilhoso. Gratidão mesmo por você compartilhar e poder ajudar mais histórias. Dani e Yasmin, gratidão por vocês estarem aí nos bastidores nos auxiliando. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio. Paciência de nos ouvir. Isso. E olha, eu posso dizer que é paciência, mas um privilégio conhecer a história da Helena. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui comigo. Mas já reforço de novo, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha. E compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, pessoal, muito obrigada. Beijo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Aê!